Bom dia, meu nome é Daniel Vieira. O webinar de hoje é sobre visão computacional com o MATLAB. Aqui ao meu lado está a Fernanda Felipe como suporte. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem enviar pelo chat e nós respondemos no final do webinar. Nesse webinar, eu criei 4 exemplos de aplicações de visão computacional. Os 2 primeiros são sobre detecção de features e o que se pode fazer com isso. O terceiro é sobre análise de movimento, uma técnica específica chamada fluxo óptico. E o último é sobre classificação de imagens através da técnica de bag of features. Nesse primeiro exemplo, o problema consiste em encontrar um objeto em uma foto, em uma imagem contendo muitos objetos diferentes, uma imagem entulhada de coisas. Como que se faz isso através das features das imagens? Primeiro passo, usar alguma função de detecção de features nas 2 imagens. No caso, eu escolhi essa função Detect Serif Features, que detecta regiões aproximadamente constantes nessa imagem. Detecta na primeira imagem contendo o caderno, e detecta na outra imagem contendo o caderno e mais um monte de coisas. Em seguida, se usa essa função Extract Features, que transforma essas features da imagem em tabelas de números, que é um formato mais fácil para o computador interpretar e comparar uma com a outra. E com essas 2 tabelas de descritores da imagem x e y, eu posso usar a função Match Features para tentar casar as features da imagem 1 com a imagem 2. Uma vez que eu consegui casar algumas das features da imagem x com a imagem y, eu posso usar essa função Estimate Geometric Transform. O que ela faz? Ela busca uma matriz de transformação 3x3 que relaciona a imagem x com a imagem y. No caso aqui, vocês podem reparar que o caderno não está exatamente no mesmo ângulo, nem no mesmo tamanho nas 2 imagens. É isso que essa matriz de transformação faz. Ela identifica qual que é essa diferença. E eu posso depois mostrar essas features que foram casadas e que eu usei para calcular a transformação geométrica com essa função Show Matched Features. Então, por último, aqui o resultado final, onde eu seto um referencial com essa ImRef 2D e distorço o formato da imagem X para ficar em cima da imagem Y e mostrar aqui exatamente onde que o algoritmo detecta que está o caderno. Esse é um exemplo bem simples, é um dos métodos mais simples possíveis de detecção de objetos em uma imagem. Mais simples que isso, só tem place matching, mas tem place matching tende a não funcionar se o objeto estiver ligeiramente inclinado, se não funciona se tiver iluminação diferente, ele é bem problemático. Esse já é consideravelmente melhor. Próximo exemplo, eu peguei esse vídeo no YouTube, é um vídeo panorâmico feito no telhado do edifício Copan, aqui em São Paulo. O que eu quero fazer com esse vídeo? Eu quero transformar o vídeo em uma imagem panorâmica, imagem estática. E se faz isso também através de features. Eu vou mostrar como. Esse código, eu omiti alguns pedaços, mas eu vou explicar ele por cima. Esse código que eu omiti alguns pedacinhos aqui no final, mas eu vou explicar ele inteiro. Primeira coisa, eu tenho que abrir esse vídeo no MATLAB. Isso faz com essa função vision.videoFileReader.
cada vez que eu chamo, ela cria um objeto que eu chamei de vid aqui, e cada vez que eu chamar esse objeto, eu capturo um frame da imagem. Antes de entrar no loop, eu capturei esse um frame, detectei as features dele e já transformei em descritores. Em seguida eu entro nesse loop. Enquanto existem frames para serem capturados nesse vídeo, eu pego um frame, faço exatamente a mesma coisa, detectar as features da imagem, extrair os descritores e caso esses features com os features da imagem do frame anterior. E estimo a transformação geométrica entre um frame e outro. E passo para o próximo frame. Por que eu preciso disso? Porque se eu quero uma imagem panorâmica, eu preciso pegar uma imagem e deslocar e girar ela um pouquinho para encaixar na segunda imagem. E aí a terceira eu vou ter que fazer deslocar e girar mais um pouquinho para encaixar na segunda. E assim por diante. Então, aqui nessa lista aqui, que eu chamei de TR, eu tenho a lista de todas as transformações que relacionam todos os frames um com o seu anterior. Em seguida, eu tenho que aplicar algumas correções que eu omiti aqui em cima dessas transformações. Por quê? Esse processo não é exato em nenhum ponto. A cada transformação aplicada, eu tenho um pequeno erro. E eu estou sempre aplicando uma em cima da anterior, em cima da anterior, em cima da anterior. Isso significa que vai acumulando erros. E logo, a hora que eu chegar no final do processo, eu vou ter uma imagem tão distorcida que eu não consigo nem reconhecer. É para isso que se aplica algumas transformações, né? Se aplica correções em cima dessas transformações. Depois dessas correções, eu tenho que determinar quais são os limites dessas imagens, de cada frame transformado. Eu uso essa função output limits em cima da transformação e dos tamanhos de cada frame. Isso é para saber. Eu peguei, por exemplo, o frame 10 e desloquei tantos pixels para a direita. Então, essa imagem ela não está mais indo do pixel 1 até 2000, ela está indo do x até o 2000 mais x. É isso que essa função está fazendo em cima de cada uma das transformações que eu obtive. Opa. Em seguida, eu inicializo a minha imagem panorâmica. Inicialmente ela tá vazia. E seto um referencial usando os limites que eu calculei aqui em cima. E aí entra na parte de colar, de fato, uma imagem na outra para conseguir criar a imagem panorâmica. Para isso, se usa essa função vision.alpha_blender com essa opção aqui. Ela permite algumas operações diferentes. Para esse caso, aqui se usa essa binary mask, que você vai colar a sua imagem em cima de uma região da imagem 2, digamos assim, definida por uma máscara binária. Então, eu tenho que percorrer de novo o vídeo inteiro, pegando frame por frame. Dessa vez eu não tenho que calcular as transformações, eu já tenho todas elas. Eu só tenho que capturar o frame, aplicar cada transformação com InWarp, em cima do referencial que eu defini no Panorama View aqui. E fazer a mesma coisa com uma máscara, inicialmente aqui, inteira, cheia de uns. Depois que eu distorcer ela vai estar ligeiramente torcida em cima da minha imagem Panorama View. E aí eu uso o objeto aqui criado pelo Vision.alpha_blender para colar uma na outra. E o resultado final tá aqui. Tá bastante razoável, exceto por esse pedacinho aqui que distorceu o corrimão, não é corrimão isso, esqueci, a grade do edifício. Mas isso é normal de acontecer com imagens panorâmicas quando você olha o mesmo objeto por ângulos diferentes.
Ok, então, próximo exemplo. Nesse exemplo, eu vou mostrar a técnica de fluxo óptico para analisar movimento. Tem outras, mas para esse exemplo, essa é a mais apropriada. O problema consiste basicamente em tentar extrair informação sobre o movimento da água nesse vídeo. Deixa só o vídeo terminar. Do que consiste a técnica do fluxo óptico? Consiste de resolver essa equação. Tá. Nessa equação, o IV são o fluxo óptico, as velocidades que eu quero analisar, e x, e y e t são as derivadas da imagem no espaço e no tempo. No tempo significa de um frame para o próximo, ou para o anterior. Tem muitas técnicas para se resolver essa equação, porque ela é muito difícil ou impossível de resolver analiticamente, em muitos casos. Um dos métodos, o MATLAB aplica 4 métodos diferentes. Um deles é o método de Horn-Schunck. Ele considera que o fluxo sobre a imagem inteira é suave, não significa que não tem descontinuidades muito grandes, não tem descontinuidades ponto, desculpa. Se em um ponto a velocidade é muito alta em uma direção, no ponto do lado ela é similar. Ela não vai ser numa direção completamente diferente, nem vai ser de uma intensidade totalmente diferente. Esse método aplica o filtro de Sobel para calcular as derivadas espaciais e um filtro -1 para calcular a derivada temporal aqui. E ele é um método iterativo, então essa é a grande vantagem desse método. Se ele é iterativo, a qualidade da minha resposta é só questão de tempo. Eu posso fazer mais iterações e conseguir um resultado melhor. Isso também é uma desvantagem, porque leva mais tempo. O segundo método, o método de Lucas-Canade, ele funciona diferente. Ele divide a imagem em muitas seções e assume que em cada pedacinho desses a velocidade é constante. Ele usa esses filtros, -1, 8, 0, -8 e 1, para calcular as derivadas espaciais, tanto em x quanto em y, e o filtro -1, 1 igual ao anterior, para a derivada temporal. E com essas duas coisas, ele calcula a velocidade, que é constante em cada pedacinho, por mínimos quadrados. Uma variação desse método, também chama de Lucas-Canade, né? Enfim, ao invés de ele usar esse filtro colocado aqui em cima, ele usa filtros gaussianos para as derivadas espaciais. E essa é a única diferença. E o último método, o método de Fahrenbach, ele também divide a imagem em seções, mas ao invés de ele assumir que cada seção é constante, ele ajusta um polinômio em cima de cada seção da imagem. E aplicando pequenas transformações em cima desses polinômios e vendo como que esses polinômios mudam, ele estima a velocidade de cada ponto da imagem. Esse método... Ai, desculpa, eu cliquei, ele vai abrir alguma coisa aqui em cima. Tá. Esse método, ele tem um erro comparativamente baixo em relação aos outros. Nesse link tem um paper mostrando isso. E como que se trabalha com fluxo óptico no MATLAB? Esse é um script modelo, digamos assim. Sempre funciona mais ou menos dessa forma. Primeiro você tem que abrir o seu vídeo, que nem no exemplo anterior, e escolher uma das técnicas de análise de fluxo óptico com essas funções. Elas aceitam parâmetros, mas se você não colocar parâmetro nenhum, ele tem suas opções default, que já tendem a ser bastante úteis. Em seguida, você captura o primeiro frame e estima o fluxo óptico em cima desse primeiro frame, e você joga fora essa informação. Por quê? Porque o primeiro frame não tem um frame anterior, então o cálculo aqui necessariamente está errado.
Mas então você ignora esse primeiro frame. Do segundo em diante não tem mais problema nenhum. Você consegue estimar o fluxo óptico normalmente. Da mesma forma, percorre o vídeo inteiro enquanto existem frames para serem capturados, captura. E usa a função estimate flow em cima da sua imagem para calcular o fluxo óptico. E faz o que quiser com esse fluxo. Terminando o loop, terminando o vídeo, você reseta o objeto para ele voltar para o começo se você quiser fazer de novo. E o que essa função estimate flow retorna aqui nessa variável que eu chamei de Q? Retorna o fluxo óptico escrito de duas formas, tanto na forma de Vx e Vy, em cada ponto da imagem, ou escrito na forma de orientação e magnitude, também em cima de todos os pontos da imagem. As duas formas são equivalentes, você nunca vai precisar usar as duas, mas elas estão aí. E isso é um exemplo da visualização do fluxo óptico. Aqui ainda não dá para ver muita coisa, porque é uma imagem muito grande, mas se eu der um zoom numa região pequena da imagem, vocês veem aí setinhas, as velocidades de cada ponto da imagem, que é exatamente o que essa técnica calcula. Um zoom um pouco maior. Ok. E cada um dos métodos implementados tende a produzir resultados consideravelmente diferentes. Aqui um exemplo do Lucas Canede, por derivada de filtro gaussiano. E aqui a análise do vídeo inteiro. Tá. Ok, próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, eu usei esse dataset aqui, que vocês podem fazer o download nesse link. Esse dataset contém cerca de 10 ou 16 mil imagens de comidas devidamente classificadas em 11 categorias. Eu já vou mostrar um pouco mais sobre ele. 16 mil. Nessas 11 categorias, pães, sobremesas, laticínios, ovos, frituras, carnes, massas, risotos, frutos do mar, sopas e vegetais. Né? Eu vou usar esse dataset para tentar criar um classificador de fotos de comida também, usando a técnica de Bag of Features. E aqui uma explicação curta de como funciona essa técnica. Primeira coisa, separar imagens para treino e teste. Todo classificador precisa disso. Segunda coisa, essa técnica também funciona por extração de features. Então, eu tenho que decidir qual algoritmo de detecção de features que eu vou usar no meu algoritmo. Em seguida, se faz um clustering de todas as features obtidas, e cada cluster eu vou dizer que é uma palavra do meu vocabulário visual, de forma análoga. De forma análoga ao processamento de texto, na verdade. Então, tem mais algumas escolhas a serem feitas. Eu vou usar todas as minhas features? Se eu não vou usar todas, que critério eu vou usar para jogar algumas delas fora? Quantos clusters eu quero? Quantas palavras eu quero no meu vocabulário? Qual método de clustering eu vou usar? Quase sempre se usa K-means, mas basicamente qualquer método de clustering serve. E em seguida, eu treino o classificador. E eu tenho que escolher de novo qual algoritmo de classificação eu quero. Se eu quero um KNN, um Naive Bayes, um Support Vector Machine, assim por diante. Por último, eu tenho que avaliar o meu resultado para saber quanto competente o meu classificador é em discernir comidas. Aqui um script que faz
faz isso. Primeiro, essa função ImageDataStore, ela cria uma referência para todas as imagens dentro dessa pasta, que eu chamei de Foods2. Inclusive, as imagens que tiverem nas subpastas. E eu vou usar o nome dessas subpastas como a fonte do meu rótulo. Então, se a subpasta chama Rice, todas as imagens lá dentro eu sei que são de arroz, basicamente. Em seguida, desculpa. Em seguida, eu embaralho o meu datastore e divido ele em 5 pedaços. Poderia ter dividido diferente, mas eu escolhi dividir em 5 pedaços e pegar um dos pedaços contendo mais ou menos 2.000 imagens para treinar e um outro pedaço, mais ou menos do mesmo tamanho, para teste. E aqui, a função Bag of Features faz basicamente daquele processo que eu expliquei, de extrair todas as features de todas as imagens e fazer o clustering de todas elas e guardar essa informação. Eu escolhi um vocabulário de 20.000 palavras e deixei todo o resto no default. O que é o default dessa função? As features são do tipo surf, ele usa caminhos para fazer o clustering, e ele usa só as 80% mais fortes de todas as features. Uma vez criada essa bag of features, eu treino o classificador com essa função train image category classifier e avalio o resultado com evaluate. Não podia ser mais intuitivo, né? E salvo o meu modelo num ponto mat, para que eu nunca mais precise passar por aqui, porque isso aqui leva 12 horas, nesse caso específico. E se no futuro eu quiser usar, eu posso só dar load na minha bag of features e no meu modelo treinado. Aqui um print do MATLAB quando ele roda esse código. Quando ele está criando a bag of features, ele identificou aqui pela informação contida no meu datastore todas as categorias que ele precisa para classificar as imagens. Aqui ele está extraindo as features do tipo surf com esse padrão aqui de grid step 8x8, block width, estes valores. Quando ele termina de extrair as features dessas quase 2.000 imagens, ele obtém aqui 34 milhões de features. E ele, que nem eu falei, ele usa só as 80% mais fortes de cada categoria. E em seguida, ele balanceia, eu esqueci de mencionar isso, ele balanceia o número de features em cada categoria. Basicamente, o que ele faz se a categoria 8 aqui é a que tem menos features, então ele vai pegar features das outras categorias para ter o mesmo número. E vai jogar o excesso fora. Isso é basicamente uma forma de garantir que o classificador não vai ser enviesado. Em seguida, ele aplica caminhos para criar as minhas 20.000 palavras visuais do vocabulário aqui, criando 20.000 clusters. Depois de 40 iterações, ele terminou. E aqui vocês podem ver o quanto demora, né? Só esse pedaço, cada iteração levou quase 2 minutos. O resto aqui também demorou consideravelmente. No fim, esse código todo levou 12 horas para rodar. Aqui no finalzinho, já entrou na parte de treinar o classificador. E ele já dá a mensagem aqui para usar a função evaluate para testar ele num dataset diferente. Duas outras funções que também merecem serem mencionadas. A função predict, com o meu classificador treinado aqui e uma imagem, me retorna o label dessa imagem. E a função encode, usando a minha bag of features e uma imagem, ele transforma a imagem num histograma de todas as features da imagem. Como esse aqui.
Em seguida, a avaliação do meu classificador. Ele diz aqui a acurácia de 47%. Tendo 11 categorias, eu esperava 9% se fosse chutômetro. Então, já é um resultado considerável. Olhando mais em detalhe na matriz de confusão aqui, a gente vê que alguns ele acerta muito bem, chegando a 80%, e outros ele erra miseravelmente aqui, não passando de 14%. Por que isso? Porque algumas dessas coisas têm features muito mais características e muito mais determinantes do que outras. Por exemplo, o que ele acertou mais aqui foi massas. Toda imagem de massa no meu banco de dados, eu espero que eu encontre fios amarelos, por exemplo. Isso é uma coisa muito fácil de se detectar. Por outro lado, sobremesas. O que é uma sobremesa? Tem uma infinidade de coisas, de cores, de texturas, de formatos. Não é nem um pouco previsível. É por isso que algumas categorias ele acerta muito bem e outras categorias ele erra muito. Eu rodei de novo, selecionando só as categorias que ele acerta bastante. A acurácia sobe bastante para 70 e poucos por cento. Alguns exemplos de imagens que ele acertou a categoria: risoto, massa, laticínios aqui. Mas algumas inclusive algumas ambíguas, porque isso é uma sopa, mas essa sopa tem macarrão no meio. Então, qual seria a categoria? No caso, ele acertou, era uma sopa mesmo. E alguns casos que ele erra também. Vocês podem ver que os casos que ele erra tendem a ser casos bastante ambíguos. Essa aqui da direita é uma sopa, mas ela também tem macarrão e tem pedaços de várias coisas. E ele pensou que isso fosse um laticínio, não me pergunte por quê. E essa outra que também era uma sopa, mas não dá para ver muito líquido aqui, ela é toda granulada, então ele pensa que é arroz. Mas, enfim. Ele ainda assim acerta mais de 70%. Isso já é um resultado considerável, considerando a complexidade desse banco de dados. E é isso, esse foi o último exemplo. Obrigado pela atenção de vocês. Agora, se vocês tiverem perguntas, eu e a Fernanda vamos responder no chat. E se talvez uma ou outra eu posso responder por voz também. Juliano Grip perguntou sobre a versão do MATLAB e os toolboxes que tem essas ferramentas. Essas ferramentas são do Computer Vision Toolbox, que ele requer também o Image Processing Toolbox. O Computer Vision Toolbox, se eu não me engano, ele passou a existir depois da 2014A. Se não for isso, está perto. E a que eu estou usando aqui é 17B. Marcelo Danilo está perguntando sobre licença do Runtime. O Runtime ele não tem licença, você pode baixar ele de graça. Você precisa da licença do MATLAB com Computer Vision Toolbox e tudo que requer para você desenvolver. Mas uma vez que você, por exemplo, se você compilar, você pode passar isso para outra pessoa e a pessoa só baixa o Runtime e já vai funcionar a aplicação para ela. É para isso que serve o Runtime, ele não requer uma licença. Jackson Malman perguntou sobre uma forma de adaptar esse classificador para o Bag of Features para tentar discernir fotos que tem uma criança ou duas crianças. A princípio funciona, esse método ele é muito bom. Ele tende... Eu já vi casos em que a acurácia chegou a 90 e poucos por cento, 95, 98%. E no caso de detectar uma criança ou duas crianças, as features de criança são basicamente as mesmas, então pode gerar um pouquinho de confusão. Só que tendo mais crianças vai ter mais features
dos mesmos tipos. Então, eu acho que, sim, deve funcionar. Acho que é só questão de ter um banco de imagens suficientemente grande. Jackson Malman sobre a qualidade das fotos para o classificador. Então, uma das vantagens do algoritmo de Bag of Features que eu esqueci de mencionar e deveria, ele não exige que as suas fotos sejam padronizadas. As fotos desse banco de dados, elas variam desde, sei lá, 200 por 200 até milhares por milhares de pixels. Então, ele funciona mesmo assim. Então, respondendo a pergunta sobre qual a qualidade das fotos, tem um range bem grande de qualidade de fotos que você pode usar e ele vai funcionar. Humberto Wagner perguntou se existem ferramentas do MATLAB para tirar medidas de imagens. No Image Processing Toolbox tem muitas coisas. Tem várias funções para você segmentar as imagens por cor, por textura, de forma interativa por clique de mouse, né, se você quiser, mas não é muito prático. E uma vez segmentado, tem mais um monte de funções para você medir os objetos que você segmentou. E você consegue tirar a medida de todo tipo. Pode ser área, perímetro, aproximação elíptica, enfim, muitas e muitas coisas. Se você quiser, eu acho que eu falei bastante disso no webinar sobre Image Processing. Deve estar no YouTube já. Marcel Danilo perguntou se o Runtime roda no Windows 10. Roda. A minha máquina tem, ela é Windows 10. Então, obrigado pela atenção de vocês nesse webinar. Fiquem atentos para os próximos, nas próximas semanas.